a nossa segunda aula de Geografia. E a nossa segunda aula de Geografia, iremos dar início a ela respondendo às atividades, alguns tópicos que eu considerei mais relevantes na atividade que eu passei para vocês, que derivam da primeira videoaula, nossa aula virtual, ok? A nossa temática, a nossa correção da atividade, ela inicia na página 44. Nesse exato momento, eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo e fossem buscar o livro de vocês, ok? Bom, na revisão da temática, eu tenho no quesito 1. Estou acreditando que todos os alunos do 7º ano estão agora tendo acesso ao seu livro didático na página 44, no primeiro quesito, tá bom? No primeiro quesito ele diz: consulte a Constituição Federal do Brasil, e claro, está disponível na internet, e com base nos seus 3 primeiros artigos, responda as questões propostas abaixo. Na letra A diz: quais são as principais divisões da organização política administrativa do Brasil? Lembra, destaquei, coloquei na minha apresentação, atenção para não se confundir, tá bom? Então, para responder essa letra A, basta apenas você dizer a organização política administrativa, ela está da nossa República Federativa do Brasil, que é o nome oficial do Brasil, compreende a União. Lembra que eu falei que a União e Governo Federal, a mesma instituição, porém com nomes diferentes, tá bom? Mas se trata da mesma União, Estado, o Distrito Federal e os municípios, tá bom? Então são as três esferas: federal, estadual e municipal. Essa é a divisão da política administrativa do Brasil. Na letra B, o Estado brasileiro possui 3 poderes. Quais são eles? Tá bom? Então, na primeira parte desse quesito, ele faz uma afirmação. Está dividido em 3 poderes. Aí ele começa a perguntar: quais são esses? Cite instituições políticas que o representam. Então você vai citar quais são os 3 poderes, tá bom? E para cada um você vai dar um exemplo, certo? Então, por exemplo, os 3 poderes. Eu tenho aqui um poder legislativo, judiciário e o executivo. Respondi a primeira parte da questão, tá bom? O Congresso Nacional é uma das principais instituições políticas do legislativo. Olha só, é um exemplo do legislativo. A Presidência da República representa um poder executivo: o presidente, o prefeito, o governador, certo? O Supremo Tribunal Federal representa o judiciário, ok? Então você cita os 3 poderes e também cita um exemplo de instituição para cada um deles, certo? Eu tenho aqui no segundo quesito: leia um trecho da notícia abaixo. A notícia está falando, ela tem como fonte o Estadão, o Diário Oficial. E no Diário Oficial, ele está retratando simplesmente, unicamente, sobre o Supremo Tribunal Federal, ok? Então, esse é o teor do texto. Aí, mais à frente, o autor ele vai pedir para você uma determinada tarefa. Aí diz aqui: o texto comenta a decisão do STF a respeito do aborto de fetos que são gerados sem cérebros. O STF faz parte de que poder? Então já está entregando aqui. Ele faz parte do poder legislativo, judiciário, executivo. Então a resposta correta para essa questão é poder judiciário, ok? No terceiro quesito, ele também coloca aqui um texto muito interessante, certo? Sobre os eleitores paraenses, decidiram se iriam dividir o estado do Pará ou não. Então fizeram uma eleição, foram bastante democráticos.
a população foi quem decidiu se realmente iria dividir o estado do Pará, certo? Então, eu peço que vocês, antes de responder, é claro, leiam. Logo à frente, o autor, ele agora vai pedir para você trabalhar da seguinte forma: a notícia retirada do site trata da não aprovação da criação de mais 2 estados do território do Pará. Então, o texto está dizendo aqui que havia um projeto, né, que tinha o intuito de dividir o Pará, né? Até então, um estado, dividir agora em 2, tá bom? Caso esse projeto aqui fosse favorável, fosse votado positivamente, o Brasil possuiria até quantos estados? Ok? Então, aqui a resposta seria 28 estados e um Distrito Federal. Observe que o autor aqui, ele faz uma suposição. Caso o estado do Pará fosse dividido em 2, com quantas unidades federativas o Brasil estaria? Tá bom? Atualmente, 27 estados e um Distrito Federal. Caso ele fosse dividido, seria 28 estados, tá bom? E um Distrito Federal, certo? No quarto quesito, qual é a região brasileira onde a população indígena encontra-se em maior número e por quê? Então, a maior parte da população indígena está na região norte do Brasil. Por quê? Porque quando teve aqui a invasão dos portugueses, os indígenas, com o intuito de escapar da escravidão, da perseguição e assim por diante, saíram do litoral para o interior do Brasil. E o interior do Brasil, onde a população indígena tem a sua maior quantidade, tem a sua expressão populacional, até então é a região norte do país. Ok, pessoal? No outro lado, olha só que interessante, na página 46 eu tenho o desafio geográfico, certo? Para a gente não ficar tão pesado nos nossos vídeos, veja só, no primeiro quesito, o Brasil está organizado politicamente em 3 poderes, certo? A esse respeito, assinale a afirmativa falsa, ok? Ele diz aqui: os chefes do poder executivo da União, os estados e os municípios, são respectivamente, na mesma sequência, presidente da República, prefeitos e governadores, tá bom? O poder executivo, olha só, presidente da República, tudo bem, dos estados, certo? Aí ele coloca aqui prefeitos. Então, na mesma sequência, eles não estão, tá bom? Então, na mesma, respectivamente, quer dizer, na mesma sequência que ele disse na frase anterior, tá bom? No texto anterior. Então, a questão aqui falsa é justamente a letra A. No segundo quesito, o sistema colonial mercantilista consistia na relação entre a metrópole e a colônia, na qual a metrópole, a questão correta, letra A, era o país dominador da colônia. Então eu tenho colônia e metrópole, certo? Colônia, dominado, metrópole, dominador, certo? Na questão 3, é uma questão adaptada do Enem, abolição da escravatura. Observe que tem uma linha do tempo, tá bom? Considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção correta. Vocês têm que prestar atenção a isso. Em algumas questões, assinale a questão incorreta. Nessa daqui, assinale a questão correta. A questão correta aqui é justamente a letra D. Na quarta questão, a Constituição vigente do Brasil foi promulgada em outubro de 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira sobre as características da estrutura do Estado
expressa na Constituição de 1988, indique, olha só, indique a alternativa incorreta, marcar a alternativa errada. Observe aí no livro de vocês, é justamente a questão C, ok? No quinto quesito, observe as imagens, leia as proporções e responda V para verdadeiro e ou F para falso, tá bom? Então eu tenho 4 afirmativas, ok? Então essas 4 afirmativas vocês irão fazer a leitura, creio que vocês já fizeram, e irão descobrir quais delas são verdadeiras e quais delas são falsas, ok? Logo abaixo diz, assinale a alternativa correta. Dá uma conferida aí, que é justamente a letra B, certo? Bora para o nosso capítulo 3, tá bom? Iremos aqui fazer a introdução do capítulo 3, certo? Observe aqui, a gente vai passar, observe aqui que a temática do nosso capítulo é a população brasileira, tá bom? O mapa aqui, ele não ficou tão definido, tá bom? Mas, tendo a ciência que vocês estão em casa com o livro de geografia, observe que praticamente é o mesmo mapa que está na página 50. Então, vai apenas me ouvindo e acompanhando aí no mapa da página 50, tá bom? Olha só, no mapa da página 50, como fazer justamente essa leitura desse mapa, tá bom? Eu tenho aqui, ó, essa legenda, para facilitar didaticamente a nossa compreensão. A parte mais escura do mapa significa uma quantidade, né, de população. Quanto mais escura for essa parte, mais pessoas estão vivendo, né, nessas regiões. Então observe aqui, ó, que justamente no litoral, todo o litoral brasileiro, olha aí no seu livro, pode observar. Então, na parte litorânea brasileira, do litoral brasileiro, né, é justamente a cor mais escura. Né? Então, o que significa essa cor mais escura? Tem muito mais pessoas vivendo nessa área. Agora, observe que interessante. Eu tenho aqui o que a gente chama em geografia de vazio demográfico, ou seja, praticamente ausência de população. Tá bom? Olha só, dependendo da escala do mapa, olha aqui, ó, vazio demográfico, certo? Então aqui a gente tem um índice populacional bem menor, diferente dessas regiões aqui. Olha só. Então, logo, observe nos textos aí do livro de vocês, que a população no nosso país ela não está distribuída de uma forma igualitária, ok? Observe, ó. Poucas pessoas vivendo nessa área aqui, ok? Justamente no norte do Brasil, e muitas pessoas no litoral. Ô professor, mas por que isso acontece? É um fator histórico, porque essa área aqui, ó, foi a primeira área que, assim a gente pode dizer, conquistada pelos portugueses, ok? É a área que eles chamam erroneamente de descobertas, certo? Então, a primeira área a receber esses novos imigrantes, essas novas pessoas vindo de outro continente, foram justamente essa área litorânea. Um outro fator primordial é que é justamente nessa área que está o desenvolvimento do país. Observe aqui, observe no mapa de vocês. Onde está localizado São Paulo e Rio de Janeiro? Está o máximo da cor escura. Significa que tem aqui uma população, não é, extremamente absurda em números. Ok? Mas, de uma forma geral, toda a área litorânea é onde está justamente, não é, todo o desenvolvimento de um país. Aí o que é que acontece? É lógico. Se toda a área de desenvolvimento de um país é essa aqui, toda essa população que até então, vamos dizer assim, estava habitando, é atraída pelo desenvolvimento. Por quê? Pensem comigo. Todas as pessoas querem o melhor. Todas as pessoas querem evoluir. Ok?
E essa evolução e esse melhor está justamente aqui. Logo, é uma área de atração econômica terrível. Okay? Então, está aí a lógica muito forte, o porquê a maior parte da população brasileira está localizada no litoral, maior desenvolvimento e assim por diante. Observe a próxima apresentação. Né? Aqui, ó, é o mesmo mapa, né? Porém com escalas diferentes e assim por diante, mas retrata a mesma lógica, tá bom? Observe aqui, ó, quantidade extraordinária de pessoas. Olha a população onde se concentra. Agora, olha o vazio demográfico dessa área, ok? Só que são áreas de atrações econômicas. A indústria está presente aqui. O desenvolvimento tecnológico aqui. Lógico que vai chamar a atenção das pessoas. Agora tem algo extraordinário. Lembra do desemprego estrutural? Só não estão dizendo para as pessoas que para vir para essas regiões é necessário estarem preparadas. Tá bom? Por quê? Seu José, que trabalhava aqui na agricultura, trabalhando lá na enxada, ele de repente é atraído por essa área aqui. Ele chegando aqui, também tem áreas que trabalham com a agricultura, mas a agricultura, principalmente da região centro e região sul do Brasil, é uma agricultura altamente tecnológica. Aí Joãozinho, que estava trabalhando em uma dessas áreas, que eu estou indicando, trabalhando para a enxada, vem para essas áreas aqui. Joãozinho, você trabalha com agricultura? Trabalho, doutor. Ah, então está tudo bem. Liga aquela máquina ali. Ligar o que, doutor? A máquina. Doutor, eu trabalho com agricultura, não com máquina. Aí o doutor responde: aqui a gente trabalha com agricultura e com máquina. E para onde é que o Joãozinho vai? Voltar ele não pode. Ele já saiu aqui nas últimas. E aí o único local que vai ter disponível para ele, e se ele tiver muita sorte, são as favelas, são as comunidades, são a beira de um rio, né? Um morro. Novamente o Joãozinho mergulhado na miséria. A perspectiva de vida cai absurdamente. Ok, pessoal? Vamos seguir. Olha só que imagem interessante, essa daqui que eu trouxe para vocês. Essa daqui, olha só, é um mapa do Brasil, lógico. Vocês já podem ver as silhuetas, esse projeto, o contorno. Então, é um mapa que ele foi feito pelo satélite, no turno da noite. Então, como fazer a leitura desse mapa? Observe que ele se assemelha muito aos dois primeiros mapas. Olha só, quanto mais luminosidade, quantidade absurda de pessoas. Observe agora essa área. Ok? Bem escassa. Tem pessoas ali sim, mas olha essa daqui. Olha essa área aqui. Ok? É justamente a concentração de desenvolvimento econômico, industrial e assim por diante. Certo, pessoal? Lembrando, esse conteúdo, página 50 e página 51. Abra aí a página 51, a gente vai permanecer nela por alguns minutos, tá bom? Vamos seguir. A formação do povo. Que povo brasileiro? Antes disso, qual é a definição de povo? Achei uma também interessante, a qual está presente no livro de vocês. Povo, conjunto de pessoas ligadas. Mas ligada por quê? Por uma origem, língua, costumes e um passado cultural e um histórico em comum. Então, se o que você chama de povo, tem todas essas características, ok, não precisa se preocupar. Então, o que é um povo? A mesma origem, compartilha a mesma língua, o mesmo falar, costumes, tem um passado cultural e histórico
em comum. Certo? Vamos seguir. Coloquei essa imagem aqui, Tarsila do Amaral, tem no livro de vocês, principalmente, preste atenção, principalmente na área da atividade. É justamente essa imagem. Talvez agora eu passe a resposta, justamente dessa atividade que vocês irão fazer. Observe aqui o que ela tentou retratar. São pessoas diferentes, tá bom? Estaturas, cor, sexo e assim por diante. Está representando aqui a classe dos trabalhadores. Prova disso que a temática desse quadro aqui, ela denominou de os operários, tá bom? Mas a gente, rapidamente, a gente pode fazer uma análise e dizer que também isso aqui representa a população brasileira. Por que representa a população brasileira? Porque ele está falando da diversidade, tá bom? Que tipo de diversidade? Características. Mais adiante, provavelmente é a nossa próxima apresentação, a miscigenação e assim por diante. Ok, pessoal? Próximo. Miscigenação, tá bom? O início aqui, ó, século XVI e século XIX, certo? Aí, o que é essa miscigenação? Indígena, mais europeu, mais africano, formou o brasileiro. Miscigenação. Mas essa miscigenação, pessoal, eu gosto sempre de alertar em sala de aula, que não foi apenas a mistura dessa genética. Não foi apenas a mistura do índio com o negro, né, do branco com o índio. Não foi apenas isso. Lembrando, quando a gente falar aqui do homem branco, estamos nos referindo ao europeu, tá bom? É somente essa classificação, certo? Então aqui, ó, mais adiante eu irei mostrar para vocês que não é apenas uma mistura genética. A miscigenação não é apenas essa mistura genética, mas é uma mistura de costumes, de culturas, de línguas e assim por diante. É a miscigenação, ok? Vamos adiante. A miscigenação está na página 51 do livro de vocês. Olha aqui, Tupi-Guarani, língua indígena, Tupi-Guarani. Olha as palavras que a gente conhece, ó. Guaraná, Gambá, Jacaré, Urubu, Ipanema. Olha só, todos os dias praticamente a gente utiliza essas palavras. Origem indígena, tá bom? Vamos seguir. A língua africana, olha só a língua africana. Acarajé, Vatapá, Cacimba, tá bom? Quilombo, Senzala, Samba e assim por diante. Observaram que diariamente a gente está utilizando essas palavras, olha só, anterior a indígena, africana, a gente utiliza, olha só, Vatapá, Acarajé, Gambá, origem indígena, a gente está utilizando todos os dias. Então observe que não é apenas uma mistura genética, mas é uma mistura de línguas, é uma mistura de cultura e assim por diante. Olha só a próxima apresentação. Aí eu tenho aqui a miscigenação. Fizeram algumas classificações, né, que é super mega legal para a gente entender essa mistura. Até então, aqui, a mistura, a miscigenação, pode observar que ela está apenas se prendendo à genética, tá bom? Então, o indígena mais o branco formou o caboclo ou o mameluco. O africano mais o indígena formou o cafuso. O africano mais o branco formou o mulato. Logo, o cafuso mais o caboclo mais o mulato formou o povo brasileiro. Certo? Então, aqui está justamente a nossa mistura, está justamente a nossa miscigenação. Vamos seguir? Os imigrantes, além dessa mistura que a gente pode dizer que é o originário do nosso povo, que são esses outros três, indígena, africano, europeu, depois de todo esse processo a gente começou recebendo, né, pessoas
né, de outros países. Agora vocês podem observar aqui, ó, de outros países, observe que a grande maioria é europeu. Certo? Olha só, italianos, portugueses, espanhóis, alemães. Aí agora a gente vai para o continente, né, asiático e assim por diante. Japoneses e sírio-indoneses. Ok? Essas aqui são as principais que a gente vai estudar, mas vários e vários outros povos. Tá bom? E aí essa miscigenação ela foi muito mais além do indígena, do europeu, do africano e assim por diante. Porém, cada um desse país teve e tem uma contribuição extraordinária na formação da nossa cultura, ou melhor, acrescentando cada vez mais conhecimento à nossa cultura, certo? Vamos seguir? Nós temos aqui, por que a principal área de deslocamento dos imigrantes foi o sul do país? Olha só, é uma pergunta que tem no livro de vocês. Porque a maior parte dos imigrantes, das pessoas que vieram de outros países, elas se deteram mais no sul do país e de uma forma muito clara, muito evidente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, ok? Porque eram as regiões mais propícias. Tentaram vir para o Nordeste, tem a questão climática. O europeu acostumado a um clima mediterrâneo, a um clima praticamente polar, bem próximo do polo. Quando veio para o Nordeste, o primeiro fator que eles sentiram foi justamente o clima. Agora, um fator que eles também sentiram na pele, eles não conseguiram oportunidade porque os grandes fazendeiros tinham grandes propriedades de terra. Logo, eles não encontraram oportunidade. Aí, o que é que estava acontecendo no sul do Brasil? Doação de terras. Nem venda estava acontecendo. Estava acontecendo doações de terra. Logicamente, esses imigrantes começaram a ir para o sul do nosso país, tá bom? Essa é uma das explicações. Bora seguir? Os imigrantes portugueses, o que eles deixaram? Né? Qual foi a riqueza que contribuiu para a nossa cultura? Os primeiros foram pessoas condenadas pela justiça. Eu coloquei o termo aqui, condenadas pela justiça, para não pegar tão pesado, tá bom? Para dizer, os primeiros que chegaram aqui foram os condenados. Porque ninguém queria vir para cá. Quem estava na Europa, ninguém queria vir. Porque a primeira mensagem que chegou na Europa é: rapaz, descobriram umas terras aí que tem selvagens aí, uma coisa é horrível. Deus me defende eu ir para esse local. E aí o camarada muito esperto disse: não querem ir, mas a gente precisa marcar aquele território com o nosso povo. Mas ninguém queria ir, nem por peso de ouro. Aí uma ideia extraordinária que eles tiveram lá: a partir de agora, já que ninguém quer ir, quem for condenado por crimes graves, a sua pena será ir para o Brasil. Não, pelo amor de Deus, me jogue no mar, me fuzile, corte minha cabeça, separe tudo, mas não mande para aquela terra, você vai. Então, os nossos primeiros imigrantes vieram à força, foram os condenados. Né? Eles tinham uma visão de selvageria sobre as novas terras descobertas, como eu já falei. Eles imaginavam, meu Deus, tem lá uns seres, olha só como os europeus pensavam, existem seres nas novas terras que descobrimos que têm a semelhança de seres humanos. Eles acreditavam nisso. Logo, eles consideravam que todos eram selvagens. Peninha deles, porque os selvagens são eles, tá bom? Já no século XVIII, eles foram atraídos pela descoberta de metais preciosos. Olha só, ninguém queria vir para cá. Foi descoberto os metais preciosos. Todo mundo queria vir para cá. Pessoal,
Isso aqui foi um inferno que aconteceu. Olha só, uma cidade de Portugal ficou sem pessoas suficientes para trabalhar na terra. O que foi que aconteceu com essas pessoas dessa cidade aqui? Vieram todos para cá. Faltou gente em Portugal para trabalhar, porque todo mundo veio para cá com a ambição dos metais preciosos. Maior concentração desses imigrantes, olha só, as cidades, os estados, São Paulo e Rio de Janeiro. Ok? Bora para o próximo. Imigração italiana. Depois de Portugal, a Itália foi o segundo maior em número de imigrantes. Tá bom? Olha só, esse aqui eu estou falando do segundo lugar, viu? Imagine Portugal, que é o primeiro. 25 milhões no território brasileiro. Todo mundo queria estar aqui. Ó. Olha como a coisa mudou. Estavam vindo para cá os condenados a pulso. Tinham que vir para cá. O camarada preferia morrer do que vir para as novas terras até então descobertas. Né? Mas a partir de agora começou faltando gente praticamente na Europa para trabalhar. Foram marcantes na qualidade e na mão de obra. Observe, a quantidade generosa, mas a qualidade na mão de obra foi o que eles contribuíram para a nossa economia, para a nossa mão de obra, uma mão de obra com qualidade, tá bom? Novas profissões foram criadas. Eles chegaram aqui com uma mão de obra qualificada e aí não tinha as profissões que essa mão de obra estava ali para exercer. Criaram novas profissões, tá bom? São Paulo foi a maior beneficiada. Logo, os italianos também se concentraram na cidade de São Paulo. As novas terras passaram a ser vistas como novas opções de vida. Começou acontecendo crise na Itália e aí o que eles decidiram? Bora para o Brasil. Lá está muito melhor com relação aqui, tá bom? No sul do Brasil foram responsáveis, no sul do Brasil, os italianos foram responsáveis pela formação de Bento Gonçalves, a cidade de Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul, tá bom? Olha só a herança dos italianos, certo? Vamos seguir. A imigração japonesa, olha só, também aparece aqui como uma contribuinte positiva. O Brasil foram vistos como uma nova opção de trabalho. Eles também estavam passando por sufoco. Observe ali essas terras aqui salvou. É uma injustiça que acontece com a gente. Mas observe que através da história eles conseguiram resgatar tudo isso. Ok? Então, observe o quão importante é o nosso país. Quantas nações o nosso país salvou das crises. Ok? Os japoneses contribuíram para a implantação de novas tecnologias no campo. Eles chegaram aqui uma beleza de tecnologia. Eles disseram, olha, a coisa realmente aqui é atrasada. Então eles trouxeram tecnologia. Colocaram a criatividade aqui para funcionar. Ingressaram depois no campo, eles ingressaram no comércio e na indústria. Cidade de maior concentração, São Paulo. Estão começando a entender o porquê naquele mapa a concentração populacional é bem maior. Lembra lá do mapa da página de abertura do capítulo? Vamos seguir. E aqui eu tenho mais atividades, tá bom? A atividade está muito boa, tá bom? É da página 56 a 59. Eu gostaria de fazer aqui uma observação. Na página 57, terceiro quesito. Observe aí no seu livro. Na página 57 eu tenho aqui entrada dos imigrantes no Brasil 1808 a 1983, tá bom? Eu tenho um gráfico. Observe que esse gráfico ele se assemelha, pode conferir aí no seu livro, na página 53. Eu também tenho um gráfico semelhante à evolução do número de imigrantes no Brasil, tá bom? Para
para explicar esse gráfico, eu pessoalmente prefiro explicar o que está justamente na página 57 do quesito de número 3, certo? Se vocês observarem aí, depois que a escravidão aqui no Brasil, observe no gráfico, foi abolida, o número de imigrantes aumentou absurdamente aqui no nosso país. Ok? E o que explica isso? Praticamente é a resposta dessa questão. O que explica isso? Os imigrantes até então tinham medo de vir para o Brasil e tornar-se escravos. Ok? Então eles colocaram o pé no freio. Porém, quando eles descobriram, né, que agora a escravidão aqui no Brasil era crime, aí aumentou absurdamente o número de pessoas que queriam vir para o Brasil. Então observe nesses dois gráficos que o número de imigrantes, ó, lá para cima, sobe absurdamente, e esse é o fator primordial. Ok, pessoal? Gente, eu gostaria de fazer também uma outra observação. Tem um e-mail, né, da minha pessoa, um e-mail aí foi criado especificamente para vocês. A escola mandou para o WhatsApp dos pais, certo? Gostaria que vocês mandassem as perguntas também utilizando esse e-mail, certo? Logo vai chegar também atividades de geografia e depois vocês reenviam essas atividades, claro, já respondidas, para a gente fazer, né, as devidas correções também aqui utilizando os vídeos, tá bom? Até mais, aguarde os próximos vídeos. Fique com Deus.